Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Espero que a sua segunda-feira até agora esteja sendo uma segunda-feira abençoada, tanto para você quanto para sua família. Sejam muito bem-vindos ao Caminhando pelas Escrituras. Como disse, hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia de Antigo Testamento. E Antigo Testamento nós estamos peregrinando, caminhando pelo livro de Gênesis, e vou fazer a leitura hoje do capítulo 19, do versículo 1 ao 22, que nos conta uma história interessante. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, e vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me acompanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Meu irmão e minha irmã, eu quero aqui lembrar ou relembrar os irmãos o texto anterior, que é o final, a segunda parte do capítulo, na verdade a terceira parte do capítulo 18, que fala a respeito de Abraão intercedendo junto a Deus, perguntando: Senhor, se tiver por acaso ali, ele vai dizer, 50 justos na cidade, o Senhor não os poupará? Se tiver 45, o Senhor não os poupará? Se tiver 30, 20, 10, então Deus promete a Abraão que se tiver pelo menos um justo naquela cidade, Deus vai poupá-lo. E o que nós vemos aqui, neste texto, já no capítulo 19, é um certo desespero, uma certa pressa dos anjos
no sentido de Ló sair daquela cidade juntamente com aqueles que queriam sair com ele. No caso ali, só saiu a sua esposa e suas 2 filhas, porque os seus genros achavam que Ló estava brincando com eles. Assim, meu irmão e minha irmã, a oração de Abraão, a intercessão de Abraão junto a Deus, deu resultado. A oração de Abraão foi ouvida e Deus tirou daquela cidade Ló e toda a sua casa. Mas os anjos chegaram naquela cidade, não queriam ir para a casa de Ló porque eles sabiam o que estava acontecendo e porque também eles queriam ter ali uma visão do que estava acontecendo em toda aquela cidade. Mas Ló conseguiu convencê-los de ir para a casa deles, e aí de madrugada homens foram lá, toda a cidade se reuniu para ir à casa de Ló, justamente para abusar daqueles homens. E mesmo Ló oferecendo suas 2 filhas virgens, como ele mesmo diz, como o próprio texto aqui nos apresenta, segundo Moisés escreveu, aqueles homens não aceitaram e ainda prometeram que também abusariam de Ló, logo depois que eles abusassem dos anjos. Os anjos, então, pegam Ló pelo braço, trazem-os de dentro para dentro da sua casa novamente, e ali então estendem suas mãos e acometem aqueles homens com uma cegueira temporária para dar tempo então deles fugirem dali. Já pela manhã, os anjos então pegam Ló, sua mulher, suas 2 filhas e os arrasta para fora daquela cidade, e Ló pede aos anjos: olha, eu não quero ir para as Campinas porque eu estou com medo de ser atingido pela destruição também lá nas Campinas. Deixa eu ir para uma cidade aqui próxima, que no final do texto vai dizer que a cidade se chamou Zoar. Deixa eu ir para lá, para uma cidade pequena, e eu vou passar os restos da minha vida ali naquela pequena comunidade. Assim então os anjos aceitam, os anjos então recomendam que Ló vá, não olhe para trás, fuja rapidamente, porque a destruição de Sodoma está chegando e está chegando rapidamente. Então o que nos salta aos olhos nesse texto, meu irmão e minha irmã, é exatamente Deus respondendo à oração de Abraão, no capítulo 18, no final do capítulo 18, quando ele fala a respeito de pessoas justas naquela cidade. Então nos parece que os únicos justos naquela cidade era Ló, sua esposa e suas 2 filhas, pois foi quem Deus salvou e livrou da destruição de Sodoma, onde ali estava Ló, onde Ló morava, e também da sua vizinha Gomorra. É isso, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.